pessoal, vamos começar o nosso primeiro episódio do Papo de Obra, um espaço no qual a gente vai falar de arquitetura, tendências, construção civil, basicamente, e principalmente insumos para a construção civil, mercado também. E hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, ele que tem 44 anos, nascido em Ibirapuã, cidade de 5 mil habitantes do Rio Grande do Sul, formado em administração e comércio exterior, casado com a Fabiane e sócio-diretor de trade marketing da Alexa. André Ramos dos Santos, prazer te receber no Papo de Obra. Muito obrigado, Frank. Olha, sempre que a gente consegue tirar um tempo para conversar, é sempre agradável, e especialmente com tanto propósito aqui, né? Então, mas me sinto honrado de ser convidado aqui. Vamos ter uma conversa muito boa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Meu amigo, ontem, sabendo dessa nossa conversa, eu fiz uma série de perguntas, fui no Instagram da Alexa, namorei todo o Instagram, que eu fiquei realmente encantado. E eu tenho aqui algumas perguntas e curiosidades pessoais e eu queria desenvolver com você. Meu amigo, primeira coisa, André, o nome Lexa, eu fiquei curioso. Ok. Bom, então, Frank, se tu me permite, eu vou corrigir o nome da minha cidade, senão eu perco a minha cidadania. Ai. Eu falei Ibirapuitã. Correto, é exatamente Ibirapuitã. isso. Eu, como um cidadão de uma cidade de 5 mil habitantes, já faz muito tempo que eu mudei de lá, e eu preciso levar o legado, né, da cidade. Né? Meus pais moram lá ainda. Significa Rio da Madeira Vermelha. Isso não tem nada a ver com torneira, mas sempre gosto de falar. Né? Legal, legal. Mas te respondendo sobre a Alexa, vou te dizer que a gente não nasceu com o nome Lexa, nascemos com o nome Dona Banho, e isso aconteceu num trabalho de faculdade nos anos 2001, 2002, e o nome Dona Banho foi tudo começado com esse nome, mas a gente não conseguiu o registro do nome. E o sócio fundador, que é o Ricardo, junto com o Orly, não tendo o registro do nome, a gente tinha um risco danado de ter que mudar todos os catálogos, material que já tinha logo nas peças, e aos poucos eles pensaram em fazer a mudança para um outro nome. O Ricardo, ele trabalhava com exportação, e um dos armadores dele lá tinha um navio chamado Lex, algo assim, ele achava sonoro. E com o pessoal do marketing, que a empresa nasceu já com design no DNA, com o pessoal do marketing, ele levou essa sugestão, entre outras, lá, e aí ajustaram para Alexa, que é feminino. A gente trabalha com água, então o elemento da vida, o elemento poderoso. Então ajustaram para isso e fizeram os 2x para estilizar o fluxo d'água, que é o que a gente faz. Então, Lexa é um nome pensado propositalmente para isso, até para ter todos esses elementos, e diria que chegou bem antes da Alexa, lá do pessoal da Amazon. Não foi copiado. Não foi copiado. Então. Cara, eu particularmente, quando eu vi o nome, me traz impacto e logo me remete à sofisticação e elegância. Então, parabéns pela escolha, eu acho que foi uma escolha acertada. Obrigado. Mas me conta a história, como essa empresa nasceu? Ela nasceu, o embrião dela foi um trabalho de faculdade. Fizemos administração e comércio exterior na Grande Porto Alegre, em Canoas, e a faculdade chama-se La Salle. Então é uma escola que tem até tem escola também, né? Mas é uma faculdade que tem até tradição de muitas empresas nasceram lá. Não era um tempo do nome startup estar tão conhecido como é hoje, mas de certa forma foi alguma coisa assim. Mas o fato é que tinha uma cadeira de empreendedorismo e a gente precisava apresentar no final do semestre para Nasceu ali uma startup sem o nome startup especificamente. Exatamente isso. E o que aconteceu? A gente precisava apresentar no final do semestre um plano de negócio de importação ou exportação. E uma colega, um ano antes, ela e o marido tinham ido morar em Xangai por causa do trabalho deles. E, de certa forma, eu nem sei te dizer qual que era o meio de comunicação que a gente usava, se era só o e-mail, se era MSN, se era ICQ, alguma coisa... ICQ é antigo. Só faltou tipo. falar MSN. Pode ser isso. E, enfim, ela nos passou alguns catálogos e um misturador monocomando. E o monocomando, quando a gente vai falar de metais, a gente fala de torneira. Normalmente, leigamente, bota no Google lá uma torneira para cozinha. Tecnicamente tem a torneira, que é água fria, tem o misturador tradicional quente-frio e tem um misturador com um comando só, que mistura água quente e fria, você ajusta a temperatura que você quiser.
há 20 e poucos anos, quase não tinha. O Ricardo foi nas lojas e viu que quase não tínhamos aqui monocomando. Então, o trabalho seguiu por esse caminho. Eu fiz para passar de semestre e o Ricardo, que conhecemos lá, o Orly, que é o sócio que atua na área comercial, eles viram que tinha viabilidade. Então, a partir dali, eles fundaram a empresa, que se chamava Dona, e depois veio se chamar Alexa, como é até hoje, já com registro, com domínio, esse tipo de coisa. E daí seguiu a empresa, então mais de 20 anos. E eu não entrei na sociedade naquela época lá que eu estava começando uma carreira em outro setor, no setor de chocolate. E anos depois, a gente manteve contato, morávamos dividimos não é exatamente uma república, mas como se fosse. Então eu vi a empresa nascer, acompanhei de perto. E tempos depois, agora já há 8 anos. Aquele conceito antigo da empresa que nasce na garagem. Só que aqui ele nasceu na República. A ideia nasceu na faculdade. O primeiro estoque foi na garagem do Orly. Ele botou o carro dele e da esposa para ficar na rua. Literalmente na garagem. Quando o Ricardo, que ele História também bonita. o Ricardo trabalhava de trade numa empresa que exportava e em algum momento saiu. Eu não sei se posso dizer, mas no momento que ele foi demitido, talvez. Assim. Pode dizer. Aí ele foi interessante porque ele precisava ou se recolocar ou fazer a empresa crescer. Vida nova. E nesse momento se definiu quase que as funções. O Ricardo então assumiu a parte de logística, emissão de nota fiscal, compras dele que já tratava com as fábricas. E o Orly, então, como é comercial, e eu gosto de falar sobre o Orly porque, assim como a música, tem gente que nasce talentoso, que já está com o chip ali de tocar um violão. Tem gente que se esforça muito e toca muito bem. Tem gente que nasceu com talento, pega ali, escuta uma vez, alguém dá uma dica e dali para frente. Comercialmente também tem algumas pessoas que são assim. O Orly mais tem habilidosas. Isso, muito nato dele. E uma coisa que eu acho que foi fundamental para a gente chegar até aqui como empresa, credibilidade. Ele sempre honrou com o que foi combinado, com o que é dito, e numa relação comercial entre empresas, isso faz ter uma relação. Então, isso está no nosso DNA. E o Ricardo assumiu a parte administrativa. Essa dupla cadeira que existia da diretoria lá no começo, nem era o cargo diretor, né? Resolve o que tem que resolver, né? Fez com que respeitando a experiência do outro, a empresa crescesse. Então, o Ricardo totalmente dedicado a organizar a empresa administrativamente para poder crescer, e o Orly totalmente dedicado a botar dinheiro dentro da empresa, porque toda empresa precisa de vendas, né? Então, a gente estava com uma dupla complementar nas funções. André, e aí você entrou num assunto muito delicado, e agora saindo um pouco, eu queria falar um pouco sobre gestão. Uhum. É muito comum pessoas relatarem conflitos entre os sócios. Eu mesmo, eu já vivi, eu venho do setor têxtil, me construí como profissional no setor têxtil, tive a grata bênção de ter 2 sócios que nos levaram aonde a gente conseguiu chegar na indústria têxtil, e foi maravilhoso enquanto durou. É óbvio que existiam alguns conflitos de posicionamentos, certamente, que com o tempo a gente vai amadurecendo. Hoje eu tenho sócios, tanto na Ortobon, mas principalmente aqui, está presente aqui com a gente o Samuel, que é um dos sócios aqui do Grupo Ideal, e o Júlio, cada um com sua particularidade, com suas habilidades, capacidades e competências muito específicas. O Júlio é um cara mais amoroso, do coração, maior do que ele. Certo. Mas muito bom em estoque. E um cara muito ponderado. O Samuel já é um cara mais de iniciativa, de energia, certo, de entrega, de correr atrás. Eu já me vejo, pelo menos é como eu me percebo, aí é a grande diferença, como eles me percebem, como eu me percebo. Eu me percebo mais comercial, mas ao mesmo tempo muito afoito nas decisões. Certo. Por isso que eu tenho sócios que às vezes me complementam nessas falhas, mas que também se beneficiam com determinadas qualidades. Eu queria entender de você, lá atrás, quando vocês começaram, que criou-se essa identidade entre os sócios, que antes eram colegas de faculdade, existia de maneira racional ou era intuitivo
o porquê que eu estou trazendo determinados sócios e como que funciona hoje. Existe uma harmonia? Funciona bem uma sociedade? É fácil. Existe uma frase que fala o seguinte, quem tem sócio tem patrão. E aí, é fácil ter sócio? Conta pra gente essa história. Olha, no meu caso é muito fácil. Eu vou te falar que eu fiz uma carreira corporativa por muitos anos. Na empresa que eu comecei, para responder isso, eu vou rapidamente falar dessa minha experiência. Foram quase 16 anos na indústria do chocolate, onde era uma carreira executiva tradicional. Começa, vai tendo alguma promoção, se tu trabalha bem. Fiz coisas boas, fiz coisas que poderia ter feito bem melhor. Mas, enfim, segui na carreira e, quando tive a oportunidade de me juntar a eles, eles me deram essa chance, anos depois, eu estava maduro pelo meu jeito de ser, porque eu não teria tido nunca a coragem que eles tiveram. Hoje, no Brasil, especialmente para ser empreendedor, é um ato de coragem diário, e eles tiveram esse ato de coragem, que é o que vocês vivem também. E eles têm uma tranquilidade de saber que pode dizer abertamente a opinião e que o outro vai ouvir, ponderar, dizer que não concorda, que discorda, mas no momento em que, então, esse é o melhor caminho, é o melhor que temos agora para o momento, então temos que fazer isso, essa ideia se transforma da equipe. Então, eu entendo o seguinte, podem existir divergências de opiniões que são amadurecidas na mesa da decisão e após a decisão feita, todo mundo unifica num propósito só. Exatamente. E agora, Frank, qual que é o momento da gestão? O momento que a empresa vai crescendo, você tem um ponto que você já não fala com todos os colaboradores, os funcionários, já não dá, né? no dia a dia. Hoje então, são quantos colaboradores? Diretos e indiretamente tem 60 bastante gente. pessoas. 60 pessoas. Só que o grande ponto é muito espalhado. Sim. E a gente tem, inclusive, escritório em Xangai. Aquela colega que mandou o monocomando, que foi o embrião de onde a gente fez, abrimos a empresa em Porto Alegre, onde é a nossa matriz, e eles abriram o escritório em Xangai, que hoje atende a nossa demanda. Somos importadores de quase todo o nosso portfólio. E o escritório, que está lá desde o início, desde uma época que não tinha videochamada ou reunião online, esse tipo de coisa, é fundamental para a gente manter qualidade, manter padrão, manter cores, conseguir juntar todas as produções num container, papelada de importação e trazer para cá. Então, veja, são pessoas espalhadas em muitos lugares. Isso dificulta muito a gestão e aí dessas precisa de pessoas. Comunicação. Então, o grande ponto agora é o desenvolvimento de liderança. Esse é um trabalho que vem sendo feito. É o segundo ano consecutivo que a gente tem o selo Great Place to Work. Então, que é quando eu vi esse selo, legal, eu imaginava como é que era, mas o método, nós como diretores, a gente recebe um relatório, não faço a menor ideia de quem respondeu o que dá um feedback sincero sobre Sim. como que é a empresa. E algum dos trabalhos que a gente está fazendo é o desenvolvimento de liderança, que eu te diria tranquilamente, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com toda a questão da IA, que cada semana a gente consegue agilizar processos que são gargalos, às vezes, de tudo isso a gente precisa de gente muito competente para trabalhar. É muito legal ver um empresário do seu gabarito tocando nesse ponto. Por mais que a gente tenha um processo organizado, por mais que a gente envolva tecnologia em todos os processos, por mais que a gente tenha um produto bem definido, sempre é pessoas, né? A gente depende muito desse material humano. Material humano que, na percepção da maioria das pessoas que eu converso, hoje é escasso. A gente tem, pelo menos na minha percepção, encontrado dificuldades nessa matéria-prima de recursos humanos. Onde que está estabelecida a empresa e existe essa dificuldade hoje? É uma dificuldade do país inteiro. Eu diria que nós temos algumas dificuldades como o Brasil, e quando você vai para outros países você tem as dificuldades locais. Eu gosto bastante de estudar história, e se a gente for analisar, quando teve a Revolução Industrial, o grande ponto é que não tinha gente qualificada para trabalhar na indústria, porque o pessoal só trabalhava no campo. Perfeito. Quando teve a internet, o boom da internet nos anos 90, não teria gente qualificada, ia acabar alguns empregos, ia acabar o correio, ia acabar um monte de coisa. Por outro lado, teve gente que entendeu
que existia uma mudança e procurou se adaptar, voar com isso. Sim. E tem gente que naturalmente se acomoda. Então, a gente tem a dificuldade da mão de obra, talvez cada vez mais competitivo, o talento fica disputado, mas, por outro lado, isso é desde sei lá, no Império Romano, se a gente pesquisar bem, provavelmente tinha dificuldade de trazer o trigo do Egito, com certeza, até Roma. Então, te diria, sim, tem dificuldade para se trazer talentos, mas, a meu ver, uma gestão adequada, ela faz um talento se sentir parte do processo criativo. Isso pode ser muito poético, muito filosófico, mas tem um rapaz chamado João Branco, que eu trabalhei na equipe, em que ele cuidava... Ele é um marqueteiro. Trabalhei com ele lá no chocolate, depois ele foi para o ramo dos hambúrgueres e, de vez em quando, eu ouvi dele, talvez a frase de outro, que o bom é começar pelo porquê. E eu ouvi ele fazendo uma palestra aqui em Minas Gerais, falando aqui é melhor ainda, porque a gente começa pelo why, né? Como se fosse em inglês, né? Ele fazia esse trocadilho. O nosso why é tudo, tá? Cuidado com esse patrimônio verdade. Nosso, porque é verbo, é substantivo, é tudo que você precisar. Eu também preciso atualizar os tons do nu. Né? Varia. E comece pelo porquê para você fazer a gestão das pessoas. Porque se a gente precisa montar um catálogo novo, e a pessoa que está lá, que é um talento que ele consegue diagramar muito bem lá, mas ele souber que isso aqui vai servir para a gente mostrar as peças que a gente traz, que alguém escolheu que manteve o padrão de qualidade, que numa loja, por exemplo, nas lojas do ABC, a gente tem uma exposição que a pessoa, na hora da venda, consegue pegar, tocar, e que muitas vezes a equipe de vendas precisa de uma ferramenta e que tenha a medida certa, que fique bem harmonioso. Se ele souber esse processo, provavelmente ele vai se sentir parte disso aqui. O dia que ele vê ali, se ele tiver a oportunidade de ver onde é aplicado o produto dele, a gente nota um engajamento que é talvez o maior propulsor da pessoa se dedicar a fazer com capricho. E talvez a gente nem tenha capacidade de reter esse talento, mas ele vai voar em outro lugar e vai ser super bem sucedido ou vai abrir até a empresa dele. E faz parte. E esse é um tempo que hoje, com a escassez, talvez não é diferente para vocês, o bem mais escasso é o tempo. Sem dúvida. Então, quanta coisa a gente precisa fazer, quer fazer, e não tem tempo suficiente para isso. Então, você dedicar um pouco de tempo para explicar o porquê para as pessoas é quase que um ato que gera uma ansiedade, porque eu preciso fazer um monte de coisa, mas eu vou parar com calma e explicar o porquê que a gente está fazendo isso aqui. Faz uma diferença danada. Legal. Mas é muito difícil de fazer. Então, a gente procura os talentos que estão com a gente. Para te ter uma ideia, a empresa tem 23 anos de venda, 20 anos de venda mesmo, as primeiras vendas, e a gente tem representante com a gente há 18 anos. É interessante saber dos 23 anos da empresa, porque o nome é tão moderno que eu imaginava que a empresa fosse mais adolescente em tempos de mercado. Mas dá para ver que é uma empresa bem amadurecida. E aí eu fico com um questionamento aqui. Normalmente, existe uma tese que fala que existe, dentro do grupo de sócios, independente se são 2, se são 3, se são 4, existe a ordem e o caos. Alguns sócios representam o caos, que é aquele sócio que puxa para frente, que é aquele trator, que tem visão, que quer fazer acontecer, e tem o sócio que é a ordem, que ele vai ali atrás, ajustando tudo, é o ponto de equilíbrio do calma, vamos ser um pouco mais conservador nas decisões. E nesse grupo seu, quem é o caos, quem é a ordem? Fiquei curioso aí. Muito claro, a ordem é o Ricardo, é o fundador, ele consegue se concentrar e resolver as coisas focado, hiperfoco. Então, agora precisamos fazer isso aqui. Em 15 minutos, ele consegue fazer de uma forma simples, não simplória, mas ele procura simplificar os processos. E isso é poderoso, talvez, para a empresa chegar onde chegou, passou muito por isso. E sem veivância. É isso aí. Não, totalmente. Não. Inclusive, ele é um grande incentivador da qualidade de vida. Legal. É exemplar, eu admiro muito ele como pessoa. Como sócio, a gente... eu vou até usar as frases dele. Eu era o CDF na faculdade. E ele era quanto que precisa de média para passar? 7. Então, feliz com 7. Tirava 10 e depois, se precisava, tirava 4. Mas ele fazia a média. Porque agora ele aprendia. A nota para ele era um mero registro e ele tirava o que precisava. Então, ele bota energia no que precisa. E isso é uma forma de otimizar os processos, as coisas, muito poderoso. E quem é o caos? O caos é o comercial. Por que eu digo? O Orly é um cara organizado. Sempre o caos é um comercial. Mas o Orly, ele precisou... Imagine, teve anos que ele fez mais de 80 trechos de avião interno no Brasil. Porque a gente nasceu em Porto Alegre. De Porto Alegre
mercado em Santa Catarina, depois no Paraná. Então, isso tem um pouco de cuidado para a gente, à medida que avança, não perder esse território. Eu acho que isso deve ser da arte da guerra. Eu não sei se a gente pensava nisso, se eles pensavam, se eu pensava. Não sei se é arte da guerra ou Napoleão. Pode ser isso, né? Fatia, a arte da guerra é fatiar, e o Napoleão é conquista e não perde, alguma coisa assim. De forma que, quando a gente abre uma parceria nova, é importante a gente pensar que isso vai ser uma parceria para muitos anos. Até que quando que a Alexa faça sentido a pessoa ter a Alexa como fornecedor. Então, isso, desde a gente precisou atualizar o portfólio inúmeras vezes, né? Produtos novos que não eram exatamente do foco inicial, começamos logo com o monocomando, hoje a gente tem louça, em seguida vai ter toalheiro térmico, porque o ambiente que a gente atua precisa disso. Então, o comercial, ele precisa várias frentes ao mesmo tempo, e dentro de casa precisa ter alguém que organize as caixinhas e faça funcionar. Então, esse complemento deles, do perfil dos dois, fez com que sobe um degrau aqui, organiza, aí organiza e está preparado para crescer. André, uma coisa que você me trouxe agora é extremamente, porque eu percebo muito respeito na sua fala quando você fala dos seus sócios. E é muito importante, e eu queria explorar um pouco mais isso, porque é muito comum no início de qualquer construção societária, a gente identificar com clareza essa complementariedade. Mas com o passar do tempo, acaba que o cara que faz o caos, ele é percebido como o cara que só faz o caos. E, normalmente, o sócio que faz o caos começa a perceber o sócio da ordem como o sócio que atrapalha o crescimento da ordem. E quando eu vejo você falar muito respeitosamente do seu sócio e percebendo e identificando que o sucesso da Alexa está muito envolvido com essa complementariedade, eu ressalto aqui o quanto deve haver essa admiração pelas competências e capacidades do outro, que vem exatamente na contramão e no complemento das habilidades e competências que eu tenho. Então, foi muito bom você ter explorado esse ponto. Eu acho que muitos sócios de empresas, empreendedores que estão começando, dúvida se faz ou não a sociedade, é entender e respeitar essa sensibilidade entre eu tenho um sócio que tem mais o espectro do caos, cara, tem um porquê dele estar ali. É esse cara que vai te levar, é esse cara que vai te fazer crescer, esse cara é o trator que movimenta a empresa. Eu tenho um sócio que ele é um pavimentador, ele tem essa característica da ordem, a gente tem que entender que ele é extremamente necessário pela continuidade da empresa. Correto. Que bom que você tocou nisso. Correto. Mestre, eu queria ouvir de você, André, aonde está a empresa hoje? Qual a localização da empresa? A nossa matriz é em Porto Alegre, inclusive estamos renovando o showroom. Temos um CD em Santa Catarina, que é onde a gente tem um grande estoque, ali, o pulmão de estoque. O metal ele chega no final da jornada da obra, né? Então a gente precisa... Nem sempre ele já está... Já é o arremate, né? Já é o arremate e outra. A pessoa... O metal, se ela não tiver um chuveiro no banheiro, ela não consegue usar o banheiro. Se ela não tiver uma torneira na cozinha, um misturador na cozinha, ela não consegue usar a cozinha. E muitas vezes é uma das últimas... Está faltando os metais, está faltando os tapetes e as cortinas, e alguma coisa de iluminação. De tudo isso, se não tiver o chuveiro, não vai conseguir mudar para casa ou morar na casa, né? Então, a gente precisa ter estoque adequado para conseguir atender, que nem sempre vai ser comprado com antecedência, até para não ir para a obra, para não se perder, esse tipo de coisa. Então, é meio que na hora. E isso é uma vantagem que a gente tem. Então, temos o CD em Santa Catarina para regular bastante esse estoque, e um CD em São Paulo, em Jundiaí, até onde eu resido já há 10 anos, para a gente atender também aqui o mercado sudeste. Então, essa forma da gente ter os estoques espalhados, de certa forma, é para a gente, naquele momento da agilidade que o lojista precisa, a gente ser um bom fornecedor. E isso também passa por a gente escolher é uma palavra estranha, né? Para a gente... Mas não deixa de ser isso. A parceria que a gente não vai, por exemplo, em todas as lojas de material de construção. A gente procura lojas que tenham um atendimento naturalmente ao cliente, óbvio, mas aos especificadores também. Sim. Então, um arquiteto, um designer de interiores, alguém que faz a gestão da obra, tem lojas que ele tem um bom atendimento, tem um espaço para ele apresentar os projetos para o cliente dele, tem uma sinergia com o lojista. Então, essas lojas são a que tem o perfil da Alexa. Quando você falou lá que começou a ter um espírito jovem na marca, tem mesmo. A gente se considera uma marca cool, legal, fácil de trabalhar. A gente procura desburocratizar o que não precisa, sem perder a organização. E quando uma pessoa
conhece a marca, a gente tem um trabalho grande ainda para fazer, Frank, de divulgação da marca, porque a gente vai indo devagarzinho em lojas parceiras, mas nas lojas que a gente faz a parceria, a gente faz o trabalho com os especificadores, o treinamento com o time, tem uma procura, um processo de melhoria contínua em todos os aspectos, desde o site até a gestão do estoque. E isso faz com que a gente tenha parceiros bacanas. Voltando ao cerne da pergunta, né, onde estamos? Então, Porto Alegre, Santa Catarina, Jundiaí, para a gente conseguir fazer isso. E temos o escritório avançado em Xangai para acompanhar todo o nosso processo produtivo. Legal. Você tocou num ponto interessante, que é a questão do posicionamento de marca. Eu, particularmente, quando eu vejo o produto da Alexa, me arremete muito elegância, sofisticação e até uma determinada exclusividade. Faz sentido. Principalmente pelo apelo do design do produto. Eu vejo que vocês têm um design completamente diferente. E eu acho que faz muito sentido a Alexa fazer esse posicionamento quando ela elege determinados espaços para estar oferecendo o produto, porque senão eu vou tornar um produto de commodity se eu pulverizar esse produto em todo e qualquer lugar. E aí eu perco um pouco da essência dessa exclusividade do produto, que vocês identificam. Eu bato o olho no produto de vocês, é muito fácil identificar que é um produto exclusivo. Que é um produto muito sofisticado para estar pulverizado. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender a estratégia da empresa, que a estratégia da empresa ela está muito linkada especificamente a esse produto que é sofisticado. Então, quando a gente usa, e eu vi que você usou com muito cuidado, eleger ou escolher as empresas nas quais vão me tornar parceiros, eu acho que vocês fazem isso com muita maestria. Porque exatamente um produto tão sofisticado e elegante não pode ser pulverizado, porque senão a gente perde a questão da exclusividade. E aí eu queria arrematar com uma pergunta. Como que nasceu essa parceria entre o ABC e a Alexa? Veja, é quase como essa água aqui, é muito transparente essa resposta aqui. O ABC ele tem a vocação de também simplificar o processo. Ele tem um CD que rapidamente entrega os produtos e os parceiros franqueados e as lojas focam no atendimento, na formação da equipe e no relacionamento nas cidades que eles estão. Perfeito. Isso casa exatamente com a filosofia da Alexa. Perfeito. Atender bem e especialmente o público que lá está fazendo a obra, o projeto, reformando ou construindo. Então, esse atendimento que o ABC proporciona tanto aos especificadores quanto ao cliente final que vai lá comprar, é o que a gente preza. Né? Primeiro de tudo tem que ter qualidade no produto aqui. Se a gente está falando, especialmente quando se envolve com os profissionais, que são os arquitetos e os designers, eles ficam uma jornada longa com os clientes deles, né? Semanas, meses, porque tem todo o desenvolvimento do projeto, depois tem toda a execução da obra, ainda tem o final, a entrega da obra. E nessa jornada toda, acontece um monte de situações. Tempo, choveu no dia que não dá para chover, obra que a equipe, porventura, lá teve alguma coisa que não deu para concluir um processo. Os contratempos. Então, eles têm são esses catalisadores de problemas e resolvedores de problemas. E, da parte do produto, nós temos que entregar um produto que está resolvido. Ele escolheu esse. Quando ele escolheu o Lexa e conseguiu, através do ABC, receber esse produto, essa parte aqui, ele não na nossa cabeça, ele não deve se preocupar. Ele tem um produto lá que tem que ter qualidade. Para te ter uma ideia, a cobertura PVD que a gente utiliza no material, a última aqui, que é a geração 6, se eu não me engano, ela já nem fica praticamente marca de dedo. Isso é um detalhe muito, muito sutil, mas que faz uma diferença. Que era a única coisa que depunha contra o produto, né? Essa marca de dedo. Exatamente. Tem a questão do ritual. Na cozinha quase não tem, porque tem o ritual que você terminou ali de fazer o preparo, higieniza tudo. E seca a bancada. Beleza. E seca a torneira. No banheiro, a gente não falamos de tempo escasso, você acorda de manhã, às vezes não deveríamos, né? Mas às vezes a gente já olha a tela e já vai escovar os dentes, já vai tomar um banho, ajusta o cabelo, faz a skincare e vai para a correria do dia a dia. No final do dia, você vai lá, toma o seu banho, termina o dia e dificilmente você tem o ritual ali de fazer uma limpeza da bancada. De vez em quando faz alguém. Então, aquela água que fica parada ali em cima, evapora a água, fica os minerais, sódio, magnésio, estrôncio, flúor, tudo que tiver ali em cima vai ficar, e às vezes dá até uma manchinha d'água. Então, isso diminui essa mancha d'água. Especialmente
o pega do dedo ali. É uma tendência, inclusive a gente viu em Milão muito isso, na última Isalone lá, os metais foscos, e que já tem, nós temos essa tecnologia. Então, veja, esse processo da gente, o profissional resolver tanta coisa, a parte do material tem que ser de qualidade para cima. E o nosso posicionamento de entender que são esses projetos que a gente quer ter, que a gente quer ser um ótimo fornecedor, nos faz a gente focar para melhorar continuamente. Como você falou, se não vira o commodity, já tem opções do mercado para isso, e opções de empresas gigantes e super bem estruturadas. Como a gente não é o maior ainda do mercado, a gente precisa ser muito ágil. Essa é uma forma que eu possa ser uma ótima alternativa. Então, a gente precisa ter qualidade, precisa ter o custo-benefício adequado também, é importante isso, e precisa ter a agilidade na entrega, ter um pós-venda também desburocratizado, porque, eventualmente, pode acontecer alguma situação. Então, quando a gente abre uma parceria com a ABC, que está em todo o Sudeste, em Goiás, Paraná, não significa que o que for vendido aqui vai ser aplicado aqui. A pessoa pode estar fazendo a casa dela na praia, pode estar fazendo na serra, pode estar fazendo na lagoa. Então, a gente precisa ter, ao mesmo tempo que a gente tem uma rede de parceiros lojistas, temos que ter uma rede credenciada, temos a rede credenciada de assistência técnica, se eventualmente tiver alguma necessidade. Então, esse é o posicionamento, é realmente atender os projetos com os profissionais aí que fazem a gestão disso. Legal. É extremamente importante o cuidado dessa capilarização que você mesmo disse. Tanto a capilarização com relação à venda quanto da assistência técnica. Exatamente isso. Só que quando você me mostra uma empresa com 23 anos, não é isso? Robusta, que hoje já tem um share de mercado interessante, já tem a sua identidade muito clara e explicitada no produto, já tem os seus parceiros, equipe de venda, me parece fácil empreender, me parece fácil chegar lá. E eu queria, então, que você fizesse um exercício, se você e seus sócios pudessem voltar lá atrás, no início da empresa, certo. Que conselho vocês dariam para si próprios? Olha, primeiro de tudo, é fácil, se comuniquem, se falem. Você falou do respeito, e eu diria que eu acho que até é do ser humano isso. Quando tem a habilidade de ouvir genuinamente, a gente consegue resolver. Geralmente, a gente, quando está ouvindo, a gente está 90% já elaborando a resposta, ou a réplica, ou a tréplica. Antes de ouvir, né? Antes de ouvir de verdade. Eu já estou me defendendo. Exatamente. Ou eu estou defendendo meu argumento, isso. ou, cara, de onde você tirou isso? Mentalmente, é muito difícil você fazer isso. Então, se desenvolver essa habilidade, eu acho que a gente teria acelerado alguns processos aí que tivemos no meio do caminho. Mas, o que eu diria lá no início, lá na faculdade, caprichem na qualidade e o design que vocês... se eu fosse resumir a empresa, uma palavra seria design. Mantenham esse foco. Porque o que você falou, Frank, até no logo a gente tem esse design, e sempre que a gente está trabalhando numa novidade, alguma coisa, a gente precisa levar o DNA da empresa para isso. E essa parte a gente vai precisar levar para todas as pessoas que têm contato com a gente. Seja um prestador de serviço que vai fazer um evento de uma entrega de um prêmio, a embaixadora da marca que vai assinar um stand, alguma coisa assim. Isso está alinhado com a filosofia da empresa. Então, essa parte é importante. E, muitas vezes, a questão do ouvir é porque a gente precisa ouvir, sabe quem, no final das contas? Quem usa o produto. Perfeito. Se a pessoa que está lá tomando banho lá e o negócio do chuveiro lá, eu achei lindo e trouxemos lá o acionador que é fácil de virar, mas a pessoa diz, olha, mas eu não gosto porque eu sou canhoto. Faz sentido para essa pessoa? Não faz sentido. Eu adorei o design, mas os consumidores gostaram do design? Não, está muito ousado, tem um nicho, mas... Não. Então, o ouvir genuinamente era a habilidade que eu dizia, pensem nisso com carinho, que a gente vai acelerar muitas coisas aqui. Muito bom ouvir essa parte, essa trajetória da empresa da Alexa. O ideal hoje nós temos um grupo, que é o Grupo Ideal, ele é formado, composto por duas bandeiras, Perfeito. O Ideal e o ABC da Construção. Correto. Hoje eu já posso falar 7, né, Samuel? Já posso falar 7?
Hoje somos... Não sei se eu estou certo, Franco, mas eu escutei hoje, um spoiler aqui, alguma coisa assim. Hoje somos 7 lojas, né? Já vou falar 7, que aí eu já empurro meus sócios. Normalmente eu faço esse papel do caos. Então, assim, eu já vou falar 7, que aí já fica aqui registrado e não tem como voltar atrás. Então, hoje somos 7 lojas. O ideal, especificamente, ele vem exatamente com a tradição de 60 anos de empresa. Não é uma empresa que começou hoje, começou lá atrás com meus avós, numa olaria puxada por um burrinho fazendo tijolo. Olha só. E aí, há 1 ano e meio aproximadamente, veio ao meu escritório o Samuel, que é um querido, propor essa ideia da fusão, por acreditar que temos produtos complementares. Então, certo. O ideal atende um público mais C e D e o ABC da construção atende um público mais A e B. A gente viu complementariedade na história, a gente acreditou e a gente acabou se unindo forças. E hoje eu tenho 2 irmãos que eu tenho um carinho enorme, independente dos negócios. E aí... Óbvio, durante todo esse tempo de depósito ideal, de 60 anos, durante todo esse tempo que nós já temos juntos como sócios, construindo essa marca, tem várias histórias. E eu queria saber da Alexa. Tem alguma história marcante que foi um divisor de águas para vocês chegarem onde estão? Tem uma muito clara. Eu nem era sócio ainda, mas eu ainda morava na mesma república e... nas primeiras compras deu certo. E as primeiras compras, olha só, o pessoal... Foi uma exigência, se não me engano, do pai do Ricardo, que completou o dinheiro lá e disse, você precisa criar a tua marca e criar. E eu vou trazer um rapaz que fazia marketing para a Coca-Cola na época lá, para fazer os teus catálogos e cuidar da marca, e vocês têm que fazer um negócio profissional, não vou fazer coisa bagaceira. E... Enfim, então trouxeram a primeira importação e nas primeiras você vende consignado a prazo, mas a tua compra é à vista, né? E zerou o caixa antes de começar a receber. E tinha que trazer de novo, porque senão como é que você vai continuar vendendo? E eu não sei como, mas o Ricardo conseguiu uma linha de crédito gigante. Na época era gigante e tal. Sim. Mas era uma grana pesada. Considerável. Num banco. E que eu não sei como é que esse gerente aprovou essa linha de crédito. E ele chegou lá, e como a gente dividia, ele disse, cara, consegui uma grana para fazer isso aqui. Eu, que nem era sócio, eu fiquei muitos dias sem dormir, preocupado com aquele negócio todo. Aí passaram 6 meses, ele falou, cara, quitei aquela dívida. Me deu um alívio, porque não tinha nada, não era nada meu, né, na época. E ele disse, peguei um do triplo do tamanho aqui, quitei aquele, agora a gente está com esse caixa. Para mim era essa dívida. Então, veja só, um ato de coragem, para mim, era um ato de coragem impensável, se eu fosse fazer, mas eles tiveram essa coragem, porque para ele era super claro, isso aqui a gente vai fazer, vamos fazer caprichado, o Orly está abrindo, conseguiu abrir algum cliente, e a gente nem começou. Então, isso aqui vai se pagar nessa forma, que era bem claro o processo. E eles seguiram nessa linha aqui, alavancado no começo, completamente alavancado. E hoje, super diferente, e o nosso processo a gente tem estoque, nós temos que hoje regular. E esse DNA reflete hoje, porque a gente tem que ter estoque para muitos meses. Porque como fizemos a importação e precisamos entregar para os clientes, eu tenho que ter o tempo de produção, tempo de trânsito, tempo de giro. Perfeito. E ainda ajustar. Como se fossem 3 fluxos de caixa. 3 fluxos de caixa, exatamente isso. Então, isso carrega até hoje, esse tipo de coisa. Então, eu fiquei sem dormir, nem sendo sócio, né? Com o tamanho da alavancagem que foi feita lá no começo. Mas foi ótimo, André, você ter tocado nesse ponto. Quem não é empreendedor não imagina esse frio na barriga. Não. Esses noites sem dormir. Exato. Você usou a expressão um ato de coragem. Eu acho que empreender é um ato de coragem. Eu queria parabenizar você e seus sócios pela trajetória maravilhosa que a Alexa tem. Obrigado. E eu tenho certeza que o futuro ainda reserva um futuro ainda mais brilhante, uma posição ainda mais vencedora para a Alexa. O que eu queria deixar claro aqui nessa conversa, e aproveitando o seu gancho, é o quanto no Brasil, especificamente, porque é aqui que nós estamos estabelecidos, empreender é um ato de coragem. Aqui também posso te falar de números. De 3 dias de reunião de planejamento estratégico, 1 dia e meio foi falando de tributação. Então, é realmente o caos.
A gente usou essa palavra aqui para característica, mas é realmente, se é de um estado para o outro, tem ST, aqui não tem ST, esse produto tem NCM. Você me fez lembrar o Ricardo Amorim, economista, e ele fala uma frase, parafraseando ele aqui, que é muito interessante, que ele cria um contexto que empreender no Brasil na questão tributária é mais ou menos o seguinte: você está no garrafão, com a bola de basquete na mão, prestes a bater o lance livre, de repente o juiz apita, muda o jogo, é futebol, mão, pênalti. Então, assim, empreender no Brasil é mais ou menos isso. É isso. Então, de 3 dias, a gente fica um dia e meio falando de questões tributárias, e um dia falando de vendas e um dia de assuntos administrativos. Deveria ser exatamente o contrário, deveria ser um dia e meio falando de atendimento ao cliente e negócio, um dia administrativo e meio dia, olha lá, falando da cadeia tributária. Então, só por aí a gente já tem uma ideia. Fora a questão de isso que você falou, juro altíssimo, é um desafio danado. O nosso setor, que é o setor da construção civil, no final das contas, é um setor que o dinheiro disponível para isso faz uma diferença danada. Até porque o cliente final da construção civil, ele depende do crédito. Raríssimos os clientes que vão comprar um imóvel com 100% do capital. Exatamente. A linha de crédito depende dessa economia. E você pensa também, eu vou investir ou vou deixar aplicado? Né? Então, a gente tem um incentivo. Com um juro tão atrativo. Por isso que eu também fico muito feliz, especialmente quando eu vejo jovens empreendendo. Isso dá uma alegria de ver. A gente, de vez em quando, viajando pelo Brasil inteiro aqui, frequentemente a gente encontra gente jovem. No teu caso, o teu avô tinha olaria, é isso? Sim, é isso. Então, o cheiro da argila te remete à infância. No meu caso, meu pai era pedreiro, então o cheiro do cimento, da massa, me remete à infância também. E esse processo aqui de você ter tantas adversidades... A questão do que a gente falou agora do talento também, você vê, a gente está numa época da humanidade em que a tecnologia ela vai facilitar, talvez eu vou exagerar, mas uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela poderia programar de alguma forma, se ela conversar com a IA. Eu estou exagerando aqui, esticando bastante o elástico, mas veja... Mas então, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, hoje a gente tem a questão que quem fez exatas, o programador, o engenheiro, então, e quem fez talvez filosofia ou alguma coisa mais das humanas, tem a mesma possibilidade na questão tecnológica. Perfeito. Né? Ou seja, a gente precisa se adaptar a isso, é um desafio danado, o modo do consumidor consumir ou acessar os produtos é diferente. Então, a gente tem bastante desafios. Eu acho que a questão tributária é o maior dele para o empreendedorismo, mas também a questão de ficar atento e se atualizar rapidamente para você fazer isso. Os nossos hábitos mudaram. Hoje a gente... Não sei exatamente a tua idade, Frank, mas imagino 47. que... Então, nós estamos na mesma. Eu sou 79. Nós precisávamos esperar o intervalo do filme voltar para ver a legendinha, para ver que filme que é, como é que é o nome do filme aqui. É isso mesmo. A gente precisava, um dia da semana, ia ter a pizza, né? Não era todo... Hoje tem iFood, que você recebe, você baixa a gente precisava voltar a fita na caneta Bic. Exatamente. Então, isso não significa que a gente vai voltar, é um saudosismo e tudo mais, mas o que eu quero dizer com isso? O jeito do consumidor mudou. A pessoa que consome hoje os metais, no formato que a gente tem hoje, provavelmente vai mudar o jeito de consumir, de construir. Hoje, as casas, a gente tem casas com X número de banheiros e mais X número de lavabo, cozinha, área gourmet. As famílias estão um pouco menores, eu mesmo não tenho filhos, então será que eu preciso tanto de banheiro? Vai ter tanto demanda de misturador no futuro? Então tem bastante desafios, acho que muito agora e outros que a gente fica olhando para frente para ver como é que vai ser. Você citou num ponto muito importante, que é a questão demográfica. Nós vivíamos há 50 anos atrás, a cada casal nós tínhamos o nascimento aí de algo em torno de 7 filhos por casal. Exato. E agora a gente vive uma realidade completamente diferente e a gente encontra um número aí aproximado de 1 filho por casal no Brasil. Sim. Isso impacta completamente no nosso cenário econômico e os empreendedores têm que ficar muito atentos a essa mudança de consumo, porque não é que está mudando só o perfil do consumidor e a maneira de se como consumir. Está mudando também numericamente a quantidade de consumidores que eu tenho disponíveis para demandar meu produto. Concordo. E isso é um cuidado que o consumidor ele tem que estar atento e olhando para isso. Sem dúvida. Porque aí a gente começa a olhar para um futuro. André,
A gente podia ficar aqui a manhã toda Com toda falando, certeza. o papo tá ótimo. Conhecer a história da Alexa, para mim, é um privilégio que eu admiro como empreendedor e eu fico muito feliz de ver pessoas que constroem histórias e façam da vida dela a vida e a construção de uma outra empresa, que é assim que eu enxergo a Alexa. Obrigado. Meu amigo, para finalizar, o nosso tempo já está chegando ao fim. Se você pudesse definir a Alexa com uma só palavra, qual seria? Design. Exato, é isso. Isso está em todo o DNA da empresa. Desde o nascimento, quando a gente falou aqui, você mencionou em algum momento ali que me parece que tem um design diferente. Quando a gente nasceu, uma das exigências para o pai do Ricardo lá colocar o dinheiro era que você tem que ter um material ali e chamou um designer para fazer isso. Quando a gente vai para um workshop com os arquitetos que estão tendo o primeiro contato com a marca, ele pega um produto e diz que design diferente. Então, isso a gente procura levar em todos os pontos de contato que a gente tem. Essa é a palavra que a gente define. E o design é, por definição, tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro quem falou isso, que é onde a forma encontra a função. Então, a gente consegue explicar o porquê que essa palavra resume Alexa. Perfeito. Meus amigos, hoje eu estive aqui com o André Ramos dos Santos, sócio e diretor de Trade Marketing da Alexa. Meu amigo, um prazer falar contigo. Eu desejo todo o sucesso do mundo. E finalizamos aqui o nosso primeiro episódio do Papo de Obra. Obrigado por ter aceitado o convite, André. Uma honra. Obrigado.